Segurem bem a corda. Estamos perdendo o container a bombordo. Vamos, puxem. Caramba! Estão sentindo isso? O mar está completamente revolto hoje. As ondas batem no casco como os punhos de um gigante enfurecido, a espuma voa em todas as direções, o vento ruge em nossos ouvidos como se quisesse nos arrancar do convés e nos jogar na água escura. O barco balança de um lado para o outro e temos que nos agarrar às grades para não perder o equilíbrio. Mas estamos preparados para isso. Treinamos durante meses para este momento específico. Todos os sistemas foram verificados 3 vezes. As câmeras do veículo telecomandado foram travadas e calibradas com precisão milimétrica. Os propulsores foram preparados e testados em todas as direções. Os tanques de oxigênio estão seguros e a pressão máxima é indicada nos medidores verdes. Os cabos de fibra óptica foram enrolados com precisão cirúrgica. Cada metro foi verificado para garantir que não houvesse nenhum dano que pudesse comprometer a transmissão de dados. Nada pode nos parar agora. Passamos anos planejando esta expedição, cada detalhe foi calculado, cada eventualidade prevista. Verificação dos sistemas do veículo submarino concluída. Pronto para a implantação. Entendido, capitão. Instalação do equipamento. Reguladores de pressão ativados. Verificação de todos os parâmetros em andamento. Os números piscam nos ecrãs que nos rodeiam, confirmando que tudo está dentro dos limites operacionais. A tensão no ar é palpável, uma mistura de ansiedade e excitação que todos partilhamos sem dizer uma palavra. Muito bem, vamos lá. É o momento pelo qual esperávamos. Começamos a descer o veículo nas águas azuis profundas do Atlântico Norte. O guindaste range sob o peso do equipamento, os cabos esticam-se em seguida, o nosso olho mecânico toca a superfície do oceano. Veja como ele desce. Ele desliza através das ondas agitadas com uma graciosidade surpreendente para algo tão pesado e complexo. Bolhas prateadas o seguem como a cauda de um cometa subaquático, subindo em espirais enquanto o veículo atravessa a luz do sol que ainda penetra nos primeiros metros de água. A superfície cintila acima das câmeras, um teto líquido de luz dourada e esverdeada que se afasta cada vez mais a cada segundo que passa. É como ver o céu se afastar enquanto caímos para outro mundo. Nos primeiros metros de descida, a vida marinha começa a aparecer em toda a sua espetacular diversidade. Cardumes de peixes coloridos passam rapidamente diante de nossas câmeras, suas escamas refletindo a luz artificial em explosões de azul elétrico, prata brilhante e ouro intenso. São centenas deles, movendo-se em perfeita sincronia como se formassem um único organismo gigantesco, contornando nosso veículo com uma precisão que nenhum computador poderia igualar. Águas vivas flutuam graciosamente ao nosso lado, suas formas translúcidas pulsando em um ritmo hipnótico que parece pertencer a um sonho febril. Seus tentáculos se arrastam atrás delas como véus de noiva fantasmagóricos, ondulando suavemente nas correntes invisíveis. Pequenos camarões exploram o leito arenoso que ainda podemos ver nas câmeras inferiores, seus corpos quase transparentes se movendo com uma precisão mecânica fascinante de se observar. Cada feixe de luz do nosso veículo revela um mundo completamente estranho e ao mesmo tempo absolutamente hipnotizante. É como se estivéssemos entrando em outro planeta, um lugar onde as regras que conhecemos na superfície simplesmente não se aplicam mais. A gravidade funciona de maneira diferente aqui, os corpos flutuam e derivam de uma forma impossível na Terra. O tempo parece passar em um ritmo diferente, mais lento, mais contemplativo. E cada criatura que encontramos parece ter sido desenhada por uma imaginação que vai muito além da nossa compreensão humana. A luz natural começa a se esvaecer gradualmente ao nosso redor, passando do azul brilhante da superfície para tons cada vez mais escuros e misteriosos. Primeiro um azul real profundo, depois um azul marinho próximo ao índigo, e finalmente uma escuridão que só é quebrada por nossas luzes artificiais. As correntes giram ao nosso redor, invisíveis, mas claramente perceptíveis graças aos sensores do veículo que registram cada mudança de pressão e direção. Os sedimentos flutuam lentamente no campo de visão das câmeras,
minúsculas partículas que dançam na luz de nossos projetores como flocos de neve em câmera lenta. É uma neve que nunca toca o solo, suspensa eternamente neste meio líquido que a sustenta. Formações de corais começam a aparecer nas telas, estruturas que levaram séculos para crescer apenas alguns metros. São catedrais naturais, arquiteturas impossíveis criadas por bilhões de organismos microscópicos trabalhando juntos por incontáveis gerações. Rocha cobertas de vida marinha emergem da escuridão, suas superfícies transformadas em jardins submarinos com cores e texturas que desafiam qualquer descrição. Detritos espalhados também começam a aparecer, revelando séculos de mistério acumulados no fundo do oceano. Pedaços de metal corroído, fragmentos de madeira petrificada, objetos irreconhecíveis que foram transformados pelo tempo e pela pressão em algo completamente diferente de sua forma original. Você consegue ver isso nas telas. Uma sombra gigantesca começa a se formar à nossa frente, emergindo da escuridão azul como um leviatã adormecido acordando de um sono secular. O contorno fica mais nítido a cada metro que descemos e antes mesmo de podermos ver os detalhes, já sabemos o que é. Sua forma inegável, gravada na memória coletiva da humanidade há mais de um século por meio de relatos, filmes e documentários. Aí está ele. Finalmente. O Titanic. O casco do navio se ergue das profundezas como uma montanha artificial, uma construção impossível que não deveria existir nesse ambiente hostil, mas que persiste obstinadamente apesar de tudo. Está coberto de cracas e incrustações marinhas que o transformaram em algo a meio caminho entre um navio e um recife de coral vivo. É impossível determinar a linha onde termina a criação humana e começa a natureza, tanto que as duas se confundiram completamente ao longo das décadas. Mais de um século de corrosão deixou uma marca indelével em cada superfície visível. Padrões de ferrugem se espalham como pinturas abstratas criadas por um artista louco, tons de laranja vivo, marrom terra, vermelho escuro como sangue coagulado, todos se misturando em composições que nenhum pincel humano poderia reproduzir. Estalactites de ferrugem pendem de algumas estruturas, formações que os cientistas chamam de rusticles, criadas por bactérias que literalmente comem o metal do navio. E, no entanto, apesar de toda essa transformação, apesar de um século sendo devorado pelo oceano, o Titanic continua absolutamente colossal. Sua escala é difícil de compreender, mesmo com câmeras de alta definição que transmitem imagens cristalinas para nossas telas. Precisamos nos lembrar constantemente de olhar para os indicadores de distância para ter uma ideia do tamanho real do que estamos vendo. Cada detalhe que parece pequeno nas telas tem, na verdade, o tamanho de um carro, uma casa, um prédio. Somos testemunhas de uma história congelada sob as ondas, um momento do passado preservado nas profundezas geladas do Atlântico Norte como uma gigantesca cápsula do tempo. É mais incrível, mais impressionante, mais emocionante do que tudo o que imaginávamos durante todos esses meses e anos de preparação. Nenhuma fotografia, nenhum documentário, nenhuma descrição escrita poderia nos preparar para esse momento. O veículo se aproxima lentamente do casco e podemos ver os detalhes que os livros de história e os filmes de Hollywood nunca conseguiram capturar corretamente. Os rebites que outrora fixavam as placas de aço do casco, instalados por milhares de trabalhadores nos estaleiros navais de Belfast, estão hoje cobertos de vida marinha. Cada um deles se transformou em um pequeno ecossistema completo, um microhabitat onde dezenas de espécies encontraram refúgio. As juntas entre as placas do casco, as mesmas que cederam naquela fatídica noite de abril de 1912, quando o iceberg rasgou o aço como se fosse papel, são agora canais nos quais pequenos peixes nadam em busca de alimento. A ironia não nos escapa. Os pontos fracos que causaram a morte de mais de 1.500 pessoas agora abrigam uma vida abundante. A proa do navio ainda mantém sua forma característica, essa silhueta emblemática que se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do século XX. Quantas vezes vimos essa forma em filmes, documentários, livros, quantas vezes imaginamos como seria vê-la pessoalmente. E agora ela está lá,
real e tangível em nossos ecrãs, coberta de sedimentos e vegetação marinha, mas ainda inegavelmente ela mesma. Mesmo sob camadas de deterioração, ainda podemos ver a elegância do design original, as linhas que foram concebidas para cortar as ondas do Atlântico com uma velocidade e graciosidade inigualáveis. Os engenheiros navais de 1912 criaram algo que era ao mesmo tempo uma máquina e uma obra de arte, e essa beleza fundamental ainda transparece através de todas as transformações que o tempo impôs. O mastro da proa ainda se ergue obstinadamente, embora inclinado e severamente corroído, apontando para a superfície que o navio nunca mais alcançará. Foi daí que o vigia Frederick Fleet avistou o iceberg naquela noite, gritando as palavras que ecoariam pela história iceberg à frente. Se ele o tivesse visto alguns minutos antes, se a noite não tivesse sido tão calma e sem ondas para revelar a base do gelo, se tantas pequenas coisas tivessem sido diferentes, talvez este navio estivesse em um museu em vez de repousar no fundo do oceano. E agora, entramos no interior do Titanic. As câmeras do veículo atravessam uma abertura no casco, um buraco causado pelo colapso estrutural que ocorreu quando o navio se partiu ao meio durante seu último mergulho. A passagem do exterior para o interior é como atravessar um portal para outro mundo, um mundo ainda mais estranho e perturbador do que aquele que deixamos para trás. O que vemos é simplesmente extraordinário, uma visão que nos deixa momentaneamente sem palavras, apesar de todos esses anos de preparação. Veja isso. Móveis quebrados estão espalhados pelo chão em arranjos caóticos que contam a história dos últimos momentos do navio. As cadeiras que antes acomodavam os passageiros mais ricos do mundo agora estão viradas e cobertas de sedimentos marinhos, suas estruturas de madeira parcialmente dissolvidas, mas ainda reconhecíveis. Os vidros quebrados das janelas e espelhos refletem a luz do nosso veículo em 1000 direções diferentes, criando constelações momentâneas que piscam e desaparecem assim que movemos os holofotes. Cada fragmento é uma estrela cadente neste céu invertido, uma lembrança de que outrora havia elegância e beleza nestes espaços agora dominados pela escuridão e pela deterioração. Objetos pessoais espalhados contam as histórias silenciosas de vidas brutal e repentinamente interrompidas. Uma escova de cabelo com cabo de prata enegrecido pelo tempo, ainda mostrando traços do padrão decorativo que uma mulher rica escolheu cuidadosamente em uma loja chique. Um sapato de couro masculino que ainda mantém sua forma básica, apesar de mais de um século passado debaixo d'água, esperando por um pé que nunca mais o calçará. Fragmentos de porcelana fina que outrora adornavam as mesas da sala de jantar da primeira classe, com seus motivos florais ainda visíveis sob a camada de sedimentos. Cada objeto é uma cápsula do tempo individual, um fragmento tangível de abril de 1912 preservado nas profundezas geladas, onde a temperatura próxima ao ponto de congelamento retardou a decomposição de formas surpreendentes. É como passear por um museu onde os artefatos não foram cuidadosamente organizados em vitrines, mas deixados exatamente onde caíram no momento em que o mundo de seus proprietários desabou. Espelhos ornamentados ainda estão pendurados nas paredes em alguns lugares, milagrosamente mantendo sua posição original apesar de tudo o que aconteceu. Hoje, eles estão parcialmente cobertos por corais e sedimentos, suas superfícies refletoras tornadas opacas pela deterioração, mas ainda é possível ver seus contornos elegantes, ainda é possível imaginar os rostos que antes se refletiam neles. Esses espelhos refletiam outrora milionários americanos, aristocratas britânicos, magnatas da indústria, suas esposas cobertas de joias, seus filhos vestidos com roupas que custavam mais do que famílias inteiras ganhavam em um ano. Hoje, esses espelhos refletem apenas a escuridão do oceano e, às vezes, o brilho dos faróis do nosso veículo ao passar. É como se o próprio tempo tivesse sido capturado e distorcido nesses reflexos escurecidos, como se pudéssemos quase ver os fantasmas do passado se movendo nas profundezas do vidro deteriorado. Cada objeto aqui conta uma história, repousando silenciosamente sob as ondas há mais de um século, esperando por testemunhas que possam ouvir suas narrativas mudas. Quase podemos sentir a presença das pessoas que outrora possuíram esses objetos, quase ouvir os ecos de suas vozes, suas risadas, seus gritos naquela última noite.
O Titanic não era apenas um navio no sentido mecânico do termo. Era uma cidade flutuante, um microcosmo completo da sociedade eduardiana com todas as suas divisões de classe, suas aspirações grandiosas e suas contradições profundas. Ao avançarmos pelos corredores deteriorados, encontramos baús e malas antigas espalhadas pelo chão em posições que sugerem o caos dos últimos momentos. Algumas estão parcialmente abertas, com seu conteúdo espalhado pelos sedimentos que se acumularam ao longo das décadas. Moedas enferrujadas brilham fracamente quando a luz do veículo as ilumina, testemunhas silenciosas de fortunas que não puderam comprar a sobrevivência. Brinquedos e pequenos objetos que antes tinham grande valor sentimental para seus donos agora jazem esquecidos e misturados na desordem geral. Um pente de tartaruga. Uma bolsa de maquiagem com tampa de prata. Uma caixa de música que nunca mais tocará suas melodias. Relíquias da vida dos passageiros, delicadas e preciosas apesar da corrosão, cada uma representando uma história pessoal que foi silenciada para sempre nas águas geladas do Atlântico. Ali num canto parcialmente obscurecido pelos sedimentos acumulados, vemos algo que nos faz interromper os comandos do veículo em sinal de respeito silencioso. Um esqueleto humano repousa sobre uma cama corroída, os ossos ainda articulados numa posição que sugere um sono eterno. Vestido com restos de roupas esfarrapadas que ainda conservam traços de sua cor e padrão originais, esse passageiro desconhecido encontrou seu descanso final exatamente onde dormia, talvez sem nunca ter acordado para perceber que seu mundo estava desmoronando. Algumas joias permanecem perto dos ossos, testemunhas silenciosas da identidade perdida dessa pessoa. Pulseiras enferrujadas ainda envolvem os ossos do pulso, seus metais preciosos transformados pelo tempo, mas ainda reconhecíveis. Anéis permanecem nos dedos há muito dissolvidos, guardando segredos que nunca serão revelados. Colares cujas correntes finas ainda ligam pingentes enegrecidos por um século de imersão, talvez presentes de amor de alguém que também não sobreviveu àquela noite. São pequenos tesouros congelados no tempo, testemunhas silenciosas de uma tragédia que chocou o mundo e mudou para sempre a nossa maneira de pensar sobre a tecnologia, o orgulho humano e a fragilidade da vida. Corais se agarram à estrutura de madeira da cama, transformando o que antes era um móvel de luxo fabricado nas melhores oficinas da Europa em algo que parece ter crescido naturalmente no fundo do mar. Os peixes nadam preguiçosamente entre as estruturas ósseas e os detritos, completamente indiferentes ao significado histórico e emocional do lugar onde elegeram morar. Para eles, o Titanic é apenas mais um recife, mais um lugar onde encontrar comida e abrigo nas profundezas escuras do oceano. A natureza não faz distinção entre uma formação rochosa natural e os vestígios de uma tragédia humana. Aqui a história é tangível de uma forma que nenhum museu ou memorial poderia reproduzir. É assustadora no sentido mais literal da palavra, como se fantasmas realmente habitassem esses espaços sombrios. E ao mesmo tempo, é hipnotizante, impossível desviar o olhar, impossível não querer ver mais, saber mais, entender mais sobre o que aconteceu aqui e sobre as pessoas cujas vidas terminaram nessas águas geladas. Ao nos dirigirmos para a cozinha principal do navio, encontramos fogões enferrujados que outrora prepararam milhares de refeições para mais de 2.000 passageiros e tripulantes. A escala da operação culinária do Titanic era verdadeiramente industrial, com dezenas de cozinheiros trabalhando em turnos contínuos para alimentar uma pequena cidade flutuante 3 vezes ao dia, 7 dias por semana. Panelas e frigideiras de cobre e ferro estão espalhadas pelo chão em posições que sugerem o momento exato em que tudo deu errado, quando o navio inclinou-se e cada objeto solto se tornou um projétil perigoso. Elas estão paralisadas no meio de uma cozinha que há muito não é mais ocupada por mãos humanas, mas que ainda guarda as memórias de uma atividade frenética e de um trabalho árduo. A luz do nosso veículo revela texturas fascinantes de metal corroído, madeira deteriorada e sedimentos acumulados que criam uma paisagem quase extraterrestre. Cada recanto que exploramos revela novos detalhes, novos fragmentos de história que aguardam para serem documentados e preservados. As prateleiras que antes continham centenas de pratos de porcelana fina agora estão vazias ou cobertas de incrustações marinhas, seu conteúdo há muito espalhado pelo chão ou dissolvido na água.
Os esgotos no chão da cozinha, onde antes a água de limpeza escorria em quantidades industriais, agora são canais onde pequenos peixes nadam em busca de alimento. As bancadas onde os legumes eram cortados e a carne preparada ainda apresentam vestígios de uso, sulcos deixados por facas, manchas que um século de imersão não conseguiu apagar completamente. O Titanic repousa silencioso e imponente no fundo do oceano, uma presença que domina completamente esta região do Atlântico Norte. Todas as criaturas marinhas que vivem nessas profundezas conhecem este navio, usam-no como referência, como abrigo, como fonte de alimento. Tornou-se parte integrante do ecossistema local, tão natural como qualquer formação geológica. Seu casco colossal, marcado pelo tempo e incrustado com dezenas de espécies de corais, cracas em camadas sobrepostas e vegetação marinha com mais de um século, se estende na escuridão como uma cadeia de montanhas submarinas artificiais. A certas distâncias, é quase impossível distinguir onde termina o navio e onde começa o fundo do oceano, tanto a natureza o abraçou e incorporou completamente. A água azul profunda envolve o navio como uma cortina de veludo líquido, às vezes perfurada por fracos raios de sol que conseguem filtrar-se desde a superfície, a mais de 3,5 km acima. Esses raios de luz são raros a essa profundidade, visíveis apenas nas condições de claridade mais perfeitas na superfície, mas quando aparecem, são mágicos, iluminando as partículas em suspensão na água como poeira em um raio de sol terrestre. Esses momentos de iluminação natural se espalham pelo metal enferrujado, pelas vigas de madeira podre e pelos detritos espalhados, criando cenas que nenhum fotógrafo poderia planejar. Isso nos lembra que mesmo nessas profundezas opressivas, ainda existe uma tênue conexão com o mundo lá em cima, com o sol que brilhava sobre o navio em sua viagem inaugural, com o céu estrelado que os passageiros contemplavam no convés nas noites que antecederam o naufrágio. O exterior do navio traz marcas dramáticas e inegáveis de décadas passadas debaixo d'água. Camadas de tinta descascam em padrões que revelam a história da deterioração, cada camada representando um período diferente, uma era diferente de corrosão progressiva. As grades que antes guiavam os passageiros pelos convéses durante seus passeios diários agora estão curvadas em ângulos impossíveis, torcidas pela pressão e pelo colapso estrutural. Aberturas irregulares no casco marcam os locais onde o aço cedeu sob o efeito combinado da pressão, da corrosão e do tempo. São portais para o interior sombrio do navio, janelas para um mundo de sombras e memórias que poucos olhos humanos jamais contemplaram. Cada abertura tem sua própria história, seu próprio momento de falha que contribuiu para transformar o navio no que vemos hoje. No entanto, apesar de todas essas marcas de destruição e tempo, o tamanho e a presença absoluta do Titanic ainda são de tirar o fôlego. Mesmo em ruínas, mesmo depois de mais de 100 anos sendo lentamente devorado pelo oceano, ele ainda inspira admiração e respeito. Ele era o maior objeto móvel já construído pelo homem em sua época, o auge da engenharia naval, a prova definitiva do que a humanidade era capaz de realizar. E essa grandeza fundamental ainda é palpável em cada metro de sua estrutura deteriorada. À medida que o veículo desliza ao longo do casco, nossa luz ilumina texturas de metal corroído que parecem pinturas abstratas. Pregos incrustados de vida marinha sobressaem da superfície como joias em um vestido de baile deteriorado. Os delicados padrões de corais que invadiram esse gigante feito pelo homem criam contrastes surpreendentes entre o orgânico e o mecânico, entre o vivo e o morto. Pequenos cardumes de peixes saltam para dentro e para fora das fendas do casco, suas escamas prateadas brilhando momentaneamente à luz antes de desaparecerem na escuridão do interior. Eles são os habitantes permanentes deste naufrágio, gerações de peixes que nasceram, viveram e morreram sem nunca conhecer outro lar. Para eles, o Titanic não é uma tragédia ou um monumento histórico, é simplesmente o seu lar.
Os camarões movem-se pelas superfícies enferrujadas com uma determinação metódica e incansável, limpando as partículas de comida das incrustações, contribuindo assim para o ciclo interminável de vida e morte que se desenrola em cada centímetro deste recife artificial. As medusas flutuam lentamente no campo de visão das câmeras, seus corpos translúcidos brilhando suavemente sob nossa iluminação artificial como fantasmas do oceano. Os sedimentos rodopiam suavemente nas correntes invisíveis, perturbados apenas pelo movimento do nosso veículo ou pela própria água em seu fluxo eterno. Isso cria uma atmosfera nebulosa e etérea que adiciona camadas de mistério a cada imagem que capturamos. É como explorar uma catedral submersa em uma noite nebulosa, onde cada forma se dissolve na sombra antes que possamos compreendê-la completamente. Dentro do navio, os corredores se estendem infinitamente à nossa frente, convidando-nos a explorar cada vez mais longe. As câmeras do veículo revelam perspectivas que se perdem na escuridão absoluta, túneis misteriosos que parecem não ter fim. Os painéis de madeira que antes cobriam essas paredes com elegância estão agora deformados, lascados e incrustados com cracas que cresceram ao longo das décadas. O que antes era madeira de mogno polida importada das florestas tropicais, carvalho esculpido por artesãos europeus e madeiras exóticas escolhidas por sua beleza e raridade, hoje não passa de uma superfície irregular coberta por matéria orgânica em decomposição e organismos marinhos. A transformação é tão completa que é difícil imaginar como eram esses corredores quando passageiros elegantemente vestidos passeavam por eles, admirando a decoração luxuosa e comentando a magnificência do navio. Camas, cadeiras e mesas estão tombadas ou destruídas em cada sala que atravessamos, criando labirintos de destroços que o nosso veículo tem de navegar com cuidado. Algumas estão parcialmente enterradas sob a areia e os sedimentos que se acumularam durante mais de um século, com os seus contornos suavizados até se tornarem formas quase abstratas. A disposição original dos móveis é impossível de discernir na maioria dos compartimentos, tamanha é a confusão. Objetos pessoais aparecem por toda parte, fragmentos de vidas que foram interrompidas sem aviso prévio. Espelhos com molduras elaboradas jazem quebrados no chão, seus fragmentos refletindo nossa luz em ângulos inesperados. Molduras de fotos cujas fotografias há muito se dissolveram na água salgada ainda mantêm sua forma, guardando espaços vazios onde antes estavam rostos amados. Utensílios de prata enegrecida estão espalhados onde caíram quando o navio afundou pela última vez, congelados no momento exato de sua queda. Às vezes, aparecem fragmentos de documentos, papéis que milagrosamente ainda apresentam vestígios de tinta, apesar de um século de imersão. As palavras agora são ilegíveis, dissolvidas em manchas que apenas sugerem a comunicação que outrora transmitiam. Talvez fossem cartas de amor, documentos comerciais, bilhetes de loteria ou receitas médicas. Cada fragmento representa uma história perdida, um relato que nunca será completamente recuperado. Cada objeto aparece através das camadas de sedimentos como um fantasma que se materializa, fragmentos de existências congeladas no tempo e oferecendo ligações tangíveis com as pessoas que outrora os possuíram. Uma escova de dentes de marfim sugere rituais de higiene matinais. Um par de óculos com armação dourada evoca alguém que lia antes de dormir. Uma carteira de couro ainda contendo moedas corroídas testemunha transações planejadas que nunca aconteceram. Cada objeto é um fragmento de uma vida humana, uma história pessoal que terminou tragicamente nessas águas geladas, em uma noite de abril que mudou o mundo. É impossível olhar para esses objetos sem imaginar as mãos que os tocaram, os olhos que os viram, os corações que os amaram. Cada peça carrega uma história silenciosa e distinta, um fragmento de vida perdido há muito tempo, mas preservado nesta catedral submarina do acaso. É impossível atravessar esses espaços sem que a imaginação preencha as lacunas, sem que mentalmente preenchamos essas salas vazias com as pessoas que as ocupavam no passado. O milionário americano ajustando sua gravata borboleta. A condessa britânica verificando suas joias.
O imigrante irlandês sonhando com uma nova vida na América. Todos percorreram esses mesmos corredores, dormiram nessas mesmas camas e todos foram igualados pela tragédia que não fez distinção de classe ou fortuna. A cozinha principal revela-se um emaranhado caótico de fogões enferrujados, panelas quebradas e amassadas e prateleiras de metal que desmoronaram ao longo das décadas. Era uma operação industrial de impressionante magnitude, projetada para alimentar uma pequena cidade flutuante com refeições que rivalizavam com os melhores restaurantes de Londres e Paris. O brilho fraco dos talheres de prata reflete as luzes do veículo enquanto ele flutua lentamente no espaço, criando momentos de reflexão que parecem quase mágicos na escuridão circundante. Os utensílios que antes eram usados para preparar consomé de tartaruga, salmão poché, rosbife ao vinho e sobremesas elaboradas demais para serem descritas são hoje apenas artefatos arqueológicos, testemunhas silenciosas de uma época de excessos que parece pertencer a outro planeta. Os corais começaram a invadir os cantos da cozinha, entrelaçando-se através dos azulejos quebrados e dos restos das bancadas que outrora suportavam pilhas de ingredientes importados de todo o mundo. As cabines dos passageiros são ao mesmo tempo assustadoras e absolutamente cativantes. Há algo profundamente perturbador em ver espaços íntimos violados dessa maneira, quartos onde as pessoas dormiam, sonhavam, amavam, agora expostos aos olhares de estranhos e às correntes implacáveis do oceano. Camas viradas com suas estruturas metálicas retorcidas, cadeiras quebradas cujo estofamento há muito se dissolveu, mesas inclinadas em ângulos que desafiam a gravidade terrestre. Corais e pequenos peixes se esgueiram entre os móveis deteriorados, adicionando cores vivas e movimento ao cenário monocromático de ferrugem e sedimentos. Onde antes havia edredons de seda e travesseiros de penas de ganso, agora só restam estruturas esqueléticas colonizadas por organismos que não conhecem os conceitos de conforto ou luxo. A elegância original desses quartos ainda é perceptível para aqueles que sabem olhar, mesmo depois de décadas de água, deterioração e vida marinha. É possível ver os contornos do luxo que existia aqui, as proporções generosas que eram reservadas aos passageiros mais ricos, os detalhes arquitetônicos que sobreviveram surpreendentemente bem à destruição. Era um mundo de privilégios e opulência que desapareceu em poucas horas naquela noite de abril, mas cujos ecos fantasmagóricos ainda ressoam nessas ruínas silenciosas. Na sala de música encontramos uma das cenas mais comoventes de toda a nossa exploração. Um piano de cauda corroído está precariamente encostado à parede, seu ângulo sugerindo um movimento interrompido, como se estivesse caindo quando o tempo simplesmente parou. As teclas estão deformadas pela pressão e parcialmente incrustadas com cracas que parecem notas musicais petrificadas, uma partitura acidental escrita pela natureza ao longo de décadas. Foi neste piano, ou em outro muito semelhante, que os músicos tocaram até os últimos momentos do naufrágio, de acordo com as lendas que cercam aquela noite. A história de que a orquestra continuou a tocar enquanto o navio afundava pode ou não ser literalmente verdadeira, mas captura algo essencial sobre a dignidade humana diante de um desastre inevitável. Partituras rasgadas flutuam lentamente nas correntes invisíveis, curvando-se nas bordas como se fossem lidas por músicos fantasmas. As notas impressas há mais de um século agora são impossíveis de decifrar, dissolvidas pela água e pelo tempo em manchas que sugerem apenas melodias. Mas os fragmentos de papel ainda evocam a música que outrora preenchia aquele espaço, as valsas e os ragatimes que acompanhavam os passageiros em suas noites festivas. As estruturas de madeira das cadeiras inquebradas e retorcidas no chão, mas ainda é possível ver a qualidade excepcional de sua fabricação original. Eram móveis feitos por mestres artesãos, projetados para durar gerações em mansões elegantes ou hotéis de luxo. Ninguém jamais imaginaria que eles acabariam no fundo do oceano, lentamente consumidos pela água salgada e colonizados por criaturas que não fazem diferença entre uma cadeira Chippendale e uma rocha qualquer.
Suaves feixes de luz provenientes do veículo varrem os instrumentos espalhados, revelando as texturas surreais do metal enferrujado misturado com excrescências de coral e madeira deteriorada. Capturamos imagens de bordas douradas e detalhes metálicos que sobreviveram surpreendentemente bem a um século de imersão, projetando pequenos reflexos através dos sedimentos em suspensão. O espaço parece existir em uma dimensão paralela, suspenso entre o tempo e a eternidade. A grande escadaria revela-se o ponto alto de nossa exploração, uma visão que nos deixa momentaneamente sem palavras. Era o coração social e arquitetônico do Titanic, o espaço que definia toda a experiência de viajar na primeira classe deste navio. Foi especialmente projetado para impressionar e encantar, para mostrar aos passageiros, assim que embarcassem, que estavam em um lugar verdadeiramente extraordinário, algo que nunca havia existido antes e que talvez nunca mais existisse. Hoje resta apenas um esqueleto majestoso de sua glória passada, mas ainda consegue impressionar de uma forma que nenhuma ruína deveria ser capaz de impressionar. As rampas estão torcidas de uma forma quase artística, como se um escultor abstrato as tivesse trabalhado. Os degraus ainda estão no lugar, cobertos de sedimentos e corais, mas ainda funcionais em teoria, sugerindo ainda a possibilidade de subir e descer. Os destroços das estruturas superiores que ruíram com o impacto com o fundo do oceano cobrem o chão como vestígios de uma batalha épica. A cúpula de vidro ornamental que outrora coroava a escadaria, deixando entrar a luz natural durante o dia e oferecendo um magnífico brilho à noite, desapareceu há muito tempo, provavelmente nos primeiros anos após o naufrágio. Mas as estruturas de ferro que a sustentavam ainda estão parcialmente presentes, esqueletos enferrujados apontando para o oceano acima. As sombras mudam e oscilam à medida que as correntes movem os sedimentos suspensos no espaço, criando uma dança quase fantasmagórica que é hipnotizante de se observar. As partículas dançam na luz como poeira em um raio de sol, mas em câmera superlenta, cada movimento sendo esticado para durar segundos em vez de frações de segundo. É uma coreografia que nenhum cineasta poderia ter imaginado, criada pela colaboração acidental entre a água, o tempo e a gravidade. Cada corredor que exploramos, cada cabine que inspecionamos, cada espaço aberto que atravessamos revela novas camadas de história à espera de serem lidas. São relatos de um luxo inimaginável para a maioria das pessoas da época, de uma tragédia que acabou por não fazer distinção entre ricos e pobres, de uma ambição humana que alcançou tantos picos e desabou de forma tão espetacular. Tudo isso está congelado sob as ondas, preservado em um estado de lenta deterioração que continuará por décadas, talvez séculos. Mesmo as salas das máquinas e das caldeiras, os espaços mais utilitários do navio, revelam uma beleza estranha que não esperávamos. Elas eram o coração pulsante do Titanic, os locais onde a energia era gerada para impulsionar esse colosso através do oceano. Máquinas enferrujadas se estendem na escuridão como esculturas metálicas criadas por uma inteligência extraterrestre, formas que antes tinham um propósito específico, mas que agora parecem abstratas e misteriosas. Tubos e válvulas se projetam em todas as direções, incrustados de corais e cracas que os transformaram em algo meio mecânico, meio orgânico. A escala é impressionante, máquinas do tamanho de uma casa que antes rugiam com potência suficiente para impulsionar o maior navio do mundo. Agora estão silenciosas, seus movimentos eternamente congelados, sua energia completamente dissipada nas águas geladas. A luz do veículo ilumina os números gravados nas máquinas, marcas apagadas que outrora guiavam os engenheiros nas suas tarefas. Eram códigos e instruções vitais, a linguagem técnica que permitia que todo o sistema funcionasse. Podemos ver as texturas do metal desgastado por décadas passadas debaixo d'água, superfícies outrora polidas pelo uso constante, agora irreconhecíveis sob camadas de vegetação marinha. Pequenas criaturas bioluminescentes flutuam com as correntes nesses espaços, adicionando pontos de luz brilhante à escuridão mecânica. São organismos que produzem sua própria iluminação em um mundo onde a luz do sol nunca penetra, estrelas vivas em um céu de metal e ferrugem.
Para essas criaturas, as salas de máquinas do Titanic são apenas mais um habitat nas profundezas do oceano, um lugar tão natural quanto qualquer outro. O próprio mar parece vivo com este naufrágio com formas que não tínhamos previsto. É como se o oceano tivesse adotado o Titanic como parte integrante de si mesmo, abraçando-o tão completamente que a distinção entre natural e artificial perdeu todo o seu significado. Sedimentos e areia rodopiam pelos espaços vazios em padrões que parecem quase intencionais. Os peixes nadam graciosamente ao redor dos feixes de luz do veículo, suas sombras criando histórias efêmeras nas paredes corroídas. As correntes se movem pelos corredores como se insuflassem vida nos espaços ocos do navio, trazendo nutrientes e oxigênio dissolvido para sustentar todo o ecossistema que se desenvolveu ali. Cada inspiração e expiração do oceano move os sedimentos, desloca os detritos, agita a água de maneira sutil, mas constante. O navio respira, de uma forma metafórica que se torna quase literal quando o observamos por tempo suficiente. Cada objeto que documentamos, cada painel que fotografamos, cada pedaço de detrito que catalogamos parece contar uma história única. Uma maçaneta ainda brilha fracamente sob a camada de oxidação, sugerindo as mãos que a giraram milhares de vezes. Um interruptor permanece na posição em que foi deixado pela última vez, um gesto cotidiano fossilizado. Um cabide ainda está pendurado em seu gancho, vazio há mais de um século, esperando por um casaco que nunca mais será pendurado. Todos esses objetos estão suspensos em um momento entre a história e o presente, entre o que eram e o que se tornaram. O Titanic, embora profundamente deteriorado por um século de imersão, continua magnífico de uma forma que transcende o seu estado físico atual. É mais do que um naufrágio no sentido técnico do termo. É um monumento involuntário, um memorial acidental, um local sagrado criado pela tragédia e não pela intenção. Impressionante e silencioso sob as ondas, o navio hipnotiza por sua escala impossível, suas texturas complexas e a completa imersão da herança humana na reconquista natural. Visitá-lo é um privilégio que poucos seres humanos terão a oportunidade de conhecer, e estamos plenamente conscientes da responsabilidade que isso implica. E aqui, mais uma vez, a sala de música aparece em nossa exploração circular do navio. O piano corroído ainda está encostado na parede em seu ângulo precário, uma presença dominante e comovente neste espaço que era dedicado à arte e ao entretenimento. As teclas deformadas e as partituras flutuando lentamente na corrente criam uma composição visual que nenhum artista poderia ter imaginado conscientemente. Cadeiras e instrumentos quebrados estão espalhados, como se a música tivesse sido interrompida abruptamente e nunca mais tivesse recomeçado. Que música estava sendo tocada no momento final? Qual foi a última melodia a ressoar entre essas paredes antes que o silêncio eterno se instalasse? Nunca saberemos com certeza, mas a imaginação preenche as lacunas com suas próprias respostas. O espaço ainda exala uma beleza estranha e perturbadora, como se ecos fracos de melodias permanecessem de alguma forma nas moléculas de água que o preenchem. É claro que se trata de uma fantasia, uma projeção de nossa necessidade humana de encontrar sentido e continuidade. Mas é uma fantasia poderosa, difícil de resistir quando se está diante de um lugar como este. Cada feixe de luz do veículo ilumina detalhes que estavam escondidos sob camadas de sedimentos há mais de um século, revelando fragmentos da história silenciosa e majestosa do Titanic. Estamos desenterrando memórias de certa forma, trazendo à luz fragmentos de vidas e momentos que o oceano tentou guardar para si. O navio está congelado nessas águas para sempre, mas graças à nossa exploração, ele revive de certa forma. Ao descer ainda mais profundamente na estrutura do navio, os corredores parecem se estender infinitamente à nossa frente, um convite irresistível para continuar a exploração. Esses são os caminhos que os passageiros e tripulantes percorriam centenas de vezes por dia, as artérias de uma cidade flutuante que nunca dormia completamente. Hoje, eles estão silenciosos e escuros, povoados apenas por criaturas marinhas e pelas sombras criadas por nossas luzes.
Os painéis de madeira se retorcem e se arranham, formando padrões únicos, suas superfícies incrustadas de cracas e corais que criaram texturas impossíveis de reproduzir artificialmente. Os sedimentos flutuam preguiçosamente nas correntes, agitados apenas pelo movimento suave do nosso veículo através dos espaços. Cada partícula suspensa na água é iluminada pelas nossas luzes como estrelas em miniatura, criando constelações temporárias que aparecem e desaparecem à medida que nos movemos. Pequenos cardumes de peixes passam pelos feixes de luz como meteoros prateados, surpreendidos pela nossa presença, mas não particularmente assustados. Camarões minúsculos se movem na areia e nos detritos com sua determinação característica, ignorando completamente a nossa existência enquanto seguem suas rotinas eternas de alimentação e sobrevivência. Cada passo neste mundo esquecido, cada metro que percorremos nos corredores em ruínas, parece uma viagem através do tempo além do espaço. É uma catedral silenciosa da ambição e da tragédia humanas, um lugar onde o passado permanece tão presente como em qualquer outro lugar que visitamos. As paredes parecem sussurrar histórias para aqueles que sabem ouvir, e tentamos capturar cada sussurro com nossas câmeras e sensores. Ao entrar novamente em uma cabine de primeira classe, a cena é hipnotizante de uma nova maneira. Cada cabine é diferente, cada uma preservada de maneira única pelo acaso da deterioração e pela colonização específica da vida marinha que a escolheu. As camas estão viradas em posições que contam os últimos momentos, suas estruturas metálicas retorcidas pela pressão que o navio sofreu durante sua descida e impacto com o fundo. Cadeiras quebradas e pertences pessoais aparecem através das camadas de sedimentos como evidências em uma cena de crime centenária. Talheres de prata enegrecidos pelo tempo, pequenas caixas de madeira que outrora continham tesouros pessoais, fragmentos de tecido que ainda mostram padrões e cores apesar de tudo. Cada objeto é uma pista, um fragmento de prova sobre a pessoa que outrora viveu neste espaço durante alguns dias que deveriam ter sido memoráveis por razões completamente diferentes. Os corais entrelaçam-se através dos móveis deteriorados, criando padrões que imitam ironicamente alguns dos desenhos decorativos que os fabricantes originais tinham previsto. Onde antes havia tecidos de veludo bordô, hoje encontram-se excrescências marinhas com cores surpreendentemente semelhantes. A natureza, sem intenção ou consciência, recriou parte da elegância que existia aqui, traduzida em uma nova linguagem de formas orgânicas. A elegância da cabine, embora profundamente erodida, ainda é perceptível para aqueles que têm olhos para vê-la. Podemos traçar as linhas do desenho original, imaginar as cortinas nas janelas, os tapetes no chão, a luz das lâmpadas elétricas que eram uma novidade tecnológica na época. É como se o passado prendesse a respiração, esperando para ser descoberto e lembrado por alguém disposto a olhar além da deterioração superficial. Os suaves feixes de luz do veículo iluminam as texturas complexas que um século de imersão criou aqui. Metal enferrujado em dezenas de tons diferentes, do laranja brilhante ao marrom escuro. Tecidos descoloridos que ainda revelam seus padrões originais sob certas condições de iluminação. O brilho opaco de joias há muito esquecidas que às vezes capturam nossos holofotes e refletem fragmentos de luz. Uma descoberta particularmente impressionante nos espera quando voltamos à cozinha sob um ângulo diferente. O veículo revela aspectos da cena caótica que não tínhamos notado antes, detalhes que estavam escondidos na sombra durante nossa visita anterior. Panelas, frigideiras e utensílios estão espalhados em padrões que agora podemos ler como um texto, interpretando as forças que os colocaram em sua posição atual. Os restos de um grande fogão industrial dominam o espaço de uma forma que não tínhamos apreciado completamente antes. Cracas rastejam por toda a sua superfície como uma doença de pele metálica, corais crescem nas bordas como decorações grotescas. Era uma máquina projetada para funcionar continuamente, alimentando as chamas que cozinhariam milhares de refeições. Hoje, é apenas mais um objeto entre tantos outros, lentamente consumido pelo oceano. Pequenos peixes exploram os cantos e recantos da cozinha, enquanto os sedimentos giram lentamente nas correntes criadas por nossos movimentos.
Há uma névoa etérea que torna todo o espaço quase onírico, como se estivéssemos explorando uma lembrança em vez de um lugar físico. A fronteira entre realidade e imaginação parece mais tênue aqui do que em qualquer outro lugar que visitamos. Às vezes, a luz do veículo brilha nas superfícies de cobre e prata que mantiveram alguma capacidade de reflexão. Esses momentos são especiais, fragmentos de brilho em meio à opacidade geral, lembranças de que outrora havia esplendor aqui. Cada reflexo destaca as texturas da corrosão sob novas formas, revelando a beleza frágil e efêmera deste mundo submerso. Na sala de música vista de outro ângulo, a grandeza do Titanic parece ganhar vida de uma forma inesperada. Era um espaço concebido para o prazer e o refinamento cultural, um local onde os passageiros mais privilegiados do mundo podiam desfrutar de entretenimento de qualidade enquanto atravessavam o Atlântico num conforto inimaginável para a maioria dos seus contemporâneos. O piano corroído ainda domina o espaço, encostado à parede, com suas teclas deformadas e parcialmente cobertas por cracas que parecem notas de uma partitura extraterrestre. Cada tecla que antes produzia sons puros e claros agora é apenas uma forma de marfim e madeira deteriorado silenciosa para sempre. Mas a lembrança da música parece persistir de alguma forma, uma ressonância que transcende a física. As partituras flutuam em correntes lentas que não podemos ver, mas cujos efeitos são evidentes, rasgadas e descoloridas, mas ainda sugerindo as melodias que outrora enchiam este espaço de vida e alegria. Quase podemos ouvir os acordes, quase ver os dedos dos músicos movendo-se nas teclas, quase sentir a vibração da música preenchendo o ar. É uma ilusão, é claro, mas uma ilusão poderosa e difícil de resistir. Cadeiras quebradas e instrumentos espalhados cobrem o chão em arranjos caóticos que contêm sua própria beleza acidental. A luz do veículo captura as bordas douradas e os detalhes metálicos que sobreviveram melhor do que esperávamos, projetando pequenos reflexos através dos corais e sedimentos. Cada reflexo é um sussurro do passado, uma mensagem de uma época que já se foi, mas que se recusa a ser completamente esquecida. O espaço existe em uma espécie de suspensão temporal, uma fusão surrealista entre a arte humana e a reconquista implacável da natureza. Nenhum pintor poderia imaginar essa cena, nenhum escritor poderia descrever corretamente essa mistura impossível de deterioração e beleza. É algo que precisa ser visto para ser compreendido, e mesmo vendo, duvidamos de nossa capacidade de assimilar completamente o que estamos testemunhando. A grande escadaria reaparece em nossa exploração, desta vez vista de baixo, olhando para cima. A perspectiva transforma completamente nossa percepção do espaço, revelando aspectos da arquitetura que não eram visíveis de cima. Os degraus cobertos de sedimentos se elevam em uma espiral que parece infinita, perdendo-se na escuridão do oceano acima. As rampas retorcidas ainda seguem as curvas do projeto original com uma fidelidade surpreendente, considerando tudo o que passaram. Corais crescem ao longo delas como decorações naturais, adicionando cores vivas ao metal enegrecido. Painéis quebrados e detritos espalhados cobrem o patamar que antes era o centro da vida social do navio, parcialmente enterrados na areia que se acumulou ao longo das décadas. A escala da escada é ainda mais impressionante vista deste ângulo, enfatizando a verticalidade que era tão importante para a experiência original. Os passageiros desciam essas escadas com elegância, fazendo entradas espetaculares em trajes de gala que custavam uma fortuna. Era um teatro de status social, cada passo era uma declaração, cada pausa uma pose cuidadosamente calculada. Hoje,
Mesmo submersa e deteriorada, a escada ainda exala uma elegância e um poder que parecem quase sobrenaturais. Sombras se movem lentamente pelo espaço enquanto as correntes fazem os sedimentos oscilarem, criando padrões hipnóticos que parecem coreografados por uma inteligência invisível. É fácil imaginar fantasmas descendo esses degraus em trajes de outra época, repetindo eternamente os rituais sociais que definiam suas vidas. A luz do veículo atravessa a escuridão e os sedimentos em suspensão, destacando as texturas de ferrugem, madeira deteriorada e vida marinha que transformaram este espaço em algo completamente novo. Onde antes havia tapetes persas e bronze polido, hoje só existem camadas de deterioração e crescimento orgânico. Mas a beleza fundamental persiste, transformada mas não destruída. Os alojamentos dos oficiais oferecem um contraste interessante com a opulência das áreas reservadas aos passageiros que exploramos. Eram espaços funcionais projetados para serem eficientes, em vez de impressionantes, mas mesmo assim demonstram o cuidado e a qualidade que caracterizavam todos os aspectos do Titanic. Nada neste navio foi feito de forma descuidada ou barata, mesmo nos espaços mais utilitários. As secretárias com ferragens enferrujadas ainda contêm as gavetas que outrora guardavam documentos essenciais ao funcionamento do navio. Eram os centros de comando onde as decisões eram tomadas, as rotas calculadas e a segurança de mais de 2.000 almas gerida. Cadeiras viradas jazem onde caíram naquela última noite, seus tecidos há muito dissolvidos, mas suas estruturas ainda sugerindo a postura dos homens que nelas se sentavam. Instrumentos de navegação espalhados e mapas parcialmente preservados contam a história de viagens planejadas e rotas calculadas que nunca foram realizadas. São os vestígios da ciência náutica de uma época anterior ao GPS, anterior ao radar, anterior a tantas tecnologias que hoje consideramos naturais. Os homens dependiam das estrelas e de cálculos manuais para navegar pelo oceano, e esses instrumentos eram suas ferramentas vitais. Corais e cracas rastejam pelas bordas de cada objeto, criando molduras orgânicas em torno dos artefatos da era industrial. O movimento suave dos sedimentos nas correntes adiciona uma qualidade onírica a cada cena, como se estivéssemos observando não a realidade, mas uma representação dela em um ambiente que não compreendemos completamente. Pequenos peixes exploram cada fenda e abertura com uma curiosidade que parece quase científica. Suas pequenas formas adicionam vida e movimento a esse ambiente predominantemente silencioso, lembrando-nos que esse local de morte também se tornou um local de vida. As bolhas do nosso veículo flutuam lentamente em direção a uma superfície localizada a quilômetros acima, pontuando o silêncio com pequenas lembranças de nossa presença temporária. A luz do veículo captura os detalhes gravados em instrumentos que ainda são legíveis após um século. Podemos ver os nomes dos fabricantes, as escalas de medição, os números que outrora guiavam os navegadores em seus cálculos. São documentos tecnológicos de uma época passada, preservados nas profundezas de uma forma que nenhum museu poderia igualar. Finalmente, a Sala das Caldeiras reaparece diante de nós como o ponto culminante de nossa exploração. É uma catedral industrial com proporções que ainda impressionam, mesmo depois de tudo o que vimos. Enormes máquinas enferrujadas se estendem na escuridão em todas as direções, formas geométricas que a natureza transforma lentamente em formas orgânicas. Tubos curvados e corroídos, válvulas cobertas de vida marinha, estruturas que outrora continham forças capazes de mover montanhas através do oceano. Os faróis do veículo varrem esses vestígios industriais com reverência, iluminando a amplitude e a complexidade da engenharia que tornou o Titanic possível. Era uma tecnologia de ponta para a época, resultado de décadas de desenvolvimento e milhares de horas de trabalho humano. Os engenheiros que projetaram essas máquinas estavam entre os melhores do mundo, e sua obra sobreviveu de uma forma que eles jamais poderiam imaginar. O plâncton bioluminescente flutua no espaço em concentrações que parecem quase intencionais, projetando pequenos brilhos sobre o metal corroído e os corais que o colonizaram. É como observar vagalumes em uma floresta de aço deteriorado, pontos de luz brilhante em meio a um ambiente que parece pertencer mais à morte do que à vida. Mas a vida persiste, se adapta e prospera mesmo nas condições mais improváveis.
Os sedimentos se elevam em nuvens leves quando nosso veículo se move pelo espaço, criando uma névoa cinematográfica que adiciona drama a cada imagem que capturamos. É como explorar um sonho ou uma lembrança, em vez de um local físico real, uma qualidade surrealista que nunca desaparece, não importa quanto tempo passemos aqui. Cada corredor que atravessamos, cada sala que documentamos, cada objeto que fotografamos é um testemunho da história do Titanic em toda a sua complexidade. Da menor moeda perdida nos sedimentos às maiores caldeiras que impulsionavam o navio, cada superfície conta uma parte da história da vida humana, da ambição sem limites, da tragédia inevitável e da reconquista paciente do oceano. Os peixes nadam graciosamente através dos feixes de luz que projetamos, suas sombras criando histórias efêmeras nas paredes corroídas que os cercam. Os sedimentos flutuam preguiçosamente quando perturbados por nossos movimentos, e as sombras se movem com as correntes em uma dança que continuará muito depois de nossa partida. Criamos um registro visual de um momento específico na deterioração contínua deste navio, um instantâneo de um processo que começou em 1912 e continuará por séculos. O Titanic continua majestoso, impressionante e absolutamente inesquecível para todos aqueles que têm o privilégio de vê-lo. Um monumento silencioso sob as ondas que nos convida a explorar seus segredos, observar seus detalhes e refletir sobre as inúmeras histórias que ele guarda em suas profundezas obscuras. Cada visita a este lugar é uma peregrinação, uma viagem ao passado que transforma todos aqueles que a realizam. E assim nos preparamos para voltar à superfície, com nossas câmeras cheias de imagens que levarão anos para serem analisadas completamente, nossas mentes cheias de impressões que nunca serão totalmente assimiladas. O Titanic fica para trás nas profundezas, continuando sua vigília solitária como faz há mais de um século, esperando os próximos visitantes que terão a coragem e os meios para descer às suas profundezas. Mas nossa exploração não termina completamente aqui. Há outros segredos nessas profundezas, outras histórias esperando para serem contadas, outros naufrágios que escondem seus próprios mistérios. A estupidez humana, assim como as profundezas do oceano, parece não ter fundo. A poucos quilômetros marítimos dali, em profundidades igualmente impressionantes, jazem os destroços de outro navio com uma história completamente diferente, mas igualmente trágica. Após 20 anos no fundo do mar, os restos do submarino de guerra testemunham a violência de seu fim de forma brutal e inequívoca. Não se tratou de um acidente de navegação ou de uma colisão com um iceberg. Foi uma destruição intencional, um ato de guerra que silenciou dezenas de vidas em poucos segundos. Observe os cabos retorcidos que antes conectavam os sistemas vitais de comunicação e controle, agora suspensos como cipós metálicos em uma floresta de destruição. O metal queimado e deformado conta a história de uma explosão catastrófica, um momento de energia destrutiva concentrada que transformou uma sofisticada máquina de guerra em um monte de destroços irreconhecíveis. Os vestígios de queimaduras ainda são visíveis em algumas superfícies, preservados pela água gelada que impediu a oxidação completa. A violência do fim deste submarino é evidente em cada superfície torcida, cada painel rasgado, cada estrutura desmoronada. Não houve um naufrágio relativamente lento do Titanic, deixando tempo para evacuações parciais e despedidas. Aqui houve apenas uma destruição instantânea, um momento de caos absoluto seguido pelo silêncio eterno das profundezas. No coração dos destroços do submarino, o compartimento de oxigênio revela de forma ainda mais dramática e pessoal o pesado tributo pago ao tempo e ao mar. Era o coração do sistema de sobrevivência daquela embarcação, o espaço que permitia que dezenas de homens respirassem enquanto navegavam em profundidades onde nenhum ser humano poderia sobreviver naturalmente. Era a diferença entre a vida e a morte para toda a tripulação, um sistema do qual dependia cada respiração. Hoje não passa de uma câmara inundada, um espaço onde a vida humana foi extinta e substituída pelo silêncio eterno do oceano. Os cilindros que outrora continham o ar vital estão corroídos a ponto de serem irreconhecíveis, suas superfícies cobertas pelas mesmas incrustações marinhas que engoliram o Titanic a poucos quilômetros dali. As válvulas e medidores outrora vigiados constantemente por tripulantes ansiosos, são agora apenas formas vagas sob camadas de vegetação marinha.
Os números que antes indicavam os níveis de oxigênio, pressão e temperatura são agora impossíveis de ler, apagados pelo tempo e pela corrosão. É uma lembrança sombria de que o oceano não faz distinção entre navios de luxo e máquinas de guerra, entre vítimas inocentes e combatentes. No final das contas, todos fazem parte do mesmo reino silencioso das profundezas, todos são igualados pela democracia absoluta da morte. E assim nossa viagem por este mundo submarino chega ao fim por hoje. Subimos lentamente à superfície, deixando para trás os navios que exploramos, os segredos que documentamos, as memórias que despertamos. O oceano se fecha atrás de nós como sempre fez, guardando seus tesouros com a mesma paciência que demonstra há milênios. Mas levaremos conosco as imagens, as impressões, as emoções que este lugar nos proporcionou. Continuaremos nossa viagem pelo mundo subaquático, testemunhas privilegiadas de histórias que a maioria das pessoas nunca verá, guardiões temporários de segredos que o oceano guardou por gerações. Cada mergulho nos ensina algo novo sobre o mar, sobre a história, sobre nós mesmos. E enquanto houver mistérios nas profundezas à espera de serem descobertos, continuaremos a descer para encontrá-los.